Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a invasão do STF. Vocês sabiam que teve uma tentativa de invasão do prédio do STF? Um rapaz tentou invadir o prédio do STF, depois a polícia descobriu, foi na casa dele, descobriu que ele tinha bombas caseiras, artefatos para fabricação de bombas caseiras. Uma coisa extremamente séria, né? E aí o curioso é isso, o que eu fiquei mais impressionado com essa história é que a gente não ficou sabendo disso, a gente só ficou sabendo depois, muitos dias depois do que aconteceu a coisa, né? Normalmente, quando tem um ataque desse ao STF, o Alexandre de Moraes adorava falar, não, porque tentaram um ataque ao STF, quando foi o rapaz lá dos fogos de artifício, porque atacaram a democracia e coisa e tal, e não sei o que lá. Era um cara com fogo de artifício, que até hoje eu não sei como é que o cara morreu, né? Diz o pessoal que ele se suicidou com fogos de artifício e coisa e tal. Eu não sei não, eu ainda acho que deviam investigar. Os seguranças do STF têm o risco de terem matado o cara. Mas enfim, sempre que tinha um atentado ao STF, o pessoal vinha falar que absurdo, atentado à democracia e não sei o que lá. E, de novo, eu acho que é errado mesmo, mas não fica curioso esse negócio. Nesse caso aqui, eles não falaram nada, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por quem não é da realeza, extremista, Jeep Carro de esquerdista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, homem é preso após tentar invadir a sede do STF, né? Então tá aqui, ó, um homem de 52 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal após tentar invadir a sede do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de invasão aconteceu na quarta-feira, dia 26, mas o suspeito só foi capturado na sexta-feira, dia 28. E a notícia só saiu, no final das contas, no dia 1º de março. Então, essa aqui é a grande dúvida. Antes, quando tinha uma tentativa de invasão, era uma coisa, né? Não, porque só estão atacando a democracia, e golpismo, caramba, prende o Bolsonaro, aquela coisa toda que o pessoal... E dessa vez não falaram nada, não falaram nada sobre o cara, só depois. E olha só, segundo o que eles estão dizendo aqui, ó, o curioso que eles falam aqui, o suspeito tentou invadir o STF. Ao entrar no local, o homem teria proferido diversas ameaças, ofensas e hostilizações contra os ministros da corte. Então, se eu entendi corretamente o que está dizendo aqui, o cara entrou na antessala lá do STF, né, na recepção do STF, esses prédios públicos todos em Brasília, você tem uma recepção que você entra, tem que passar geralmente por detetor de metal e coisa e tal, depois você se identifica para entrar dentro do prédio e coisa e tal. Eu confesso que eu não conheço o STF, mas eu imagino que seja alguma coisa assim. E aí ele chegou ali na frente e começou a xingar os ministros, a falar besteira, enfim, né? Isso não me parece propriamente uma tentativa de invasão, né? Me parece que era um cara que estava chateado com a situação e resolveu desabafar lá no STF. É errado fazer isso? Eu acho que é errado fazer isso. Mas daí é chamar de tentativa de invasão? Bom, enfim, eles estão dizendo que foi tentativa de invasão, né? Aí... depois, segundo a polícia, ele foi identificado e localizado na cidade de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. Samambaia, para quem não sabe, é um bairro pobre lá de Brasília. Tá? Brasília tem a cidade de Brasília em si, que é aquele plano piloto, né? Mas ali é tudo muito caro ali, né? Aliás, Brasília é uma cidade muito cara. Então, o pessoal mora mesmo nesses outros agrupamentos residenciais que tem no entorno. Tem o Guará, enfim, tem Samambaia. Samambaia é parte lá de Brasília, né? Enfim. E o cara foi identificado e foi preso na casa dele. Segundo os agentes, o homem resistiu à prisão e desacatou os policiais, motivo pelo qual foi atuado em flagrante pelos delitos de resistência e desacato. Isso daqui é outra coisa que eu acho lindo de morrer, cara. Isso aqui era outro crime que era extremamente comum na época da ditadura, desacato e resistência à prisão. Né? Por quê? Por que são crimes que são típicos de ditadura? Porque é tipicamente o caso quando a pessoa não se sente presa, ou seja, a pessoa não sente que fez alguma coisa errada, e os policiais estão prendendo a pessoa mesmo assim. Resistir à prisão é simplesmente o natural do ser humano fazer. Você está sendo preso, né, contra a sua vontade, então não tem esse negócio, né? Todo mundo resiste à prisão um pouco. E desacato à autoridade é outra coisa. O que é desacato à autoridade? É chamar os guardas de merda? Pois é, o cara tem direito de fazer isso. É o tipo de crime que se usa muito em ditadura, né? Havia muito isso na época dos militares, né? E aí, de novo, é o que eu falo para vocês. Acabou a ditadura militar, essa questão de crime de desacato e resistência à prisão, acabou. Não havia mais. Aliás, havia quem discutisse no direito acabar totalmente com esses crimes, que desacato à autoridade, desacato a policial não deveria ser crime, e também resistência à prisão não deveria ser crime mais. Por quê?
Porque é a reação natural do ser quando ele está sendo preso, não entendendo que está cometendo alguma coisa errada. Se você está roubando alguma coisa e é preso, a natureza humana, você sabe que roubar é errado. Então, mesmo assim, tem gente que resiste à prisão, tá? E não tem nada de errado. Eu acho que resistir à prisão é direito da pessoa, né? Ela não acha justo ser levado para a cadeia. Agora, é muito comum esse tipo de coisa em ditaduras, exatamente porque a pessoa que está sendo presa não concorda com o fato pelo qual ela está sendo presa. Pô, eu fui lá no STF, xinguei aqueles bandos de merda daqueles juízes todos lá, por que eu estou sendo preso? Então, repara, né? E aí que acontece, isso é outra coisa que acontece também, que a ditadura ela quer prender o cara, quer punir o cara de qualquer forma, rápido. E aí, um crime ótimo de você prender a pessoa é desacato. Desacato. Quem é testemunha do desacato? É o próprio policial. O policial falou ali, ó, o cara me desacatou. E aí pronto, você prende a pessoa. É um crime absurdo. Outro crime que estava em vias de ser extinto e agora voltou com o Alexandre de Moraes. Olha o que eu falo para vocês. A ditadura judiciária que nós estamos vivendo hoje é a mesma ditadura do militar brasileiro. É a mesma coisa, mesmo espírito de ditadura. Voltou a Lei de Segurança Nacional, voltou os crimes de desacato, autoridade e resistência à prisão. Um absurdo isso, né? O caso ganhou mais relevância no sábado, dia 1º, após a polícia revelar ter encontrado artefatos para a construção de bomba caseira, além de bilhetes confirmando as intenções violentas. Os itens estavam numa casa onde ele foi preso. Além disso, foi apreendido um casaco de uso exclusivo da Polícia Militar do Distrito Federal, utilizado indevidamente pelo acusado, um aparelho celular e um computador, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, né? Enfim, estão querendo fazer um caso dessa história, mas aí que tá o que eu falo para vocês. O curioso disso é que a gente nem ficou sabendo. Ficamos sabendo só agora, no dia 1º de março. Que coisa curiosa, né? Quando era antes, era imediatamente, né? Naquele dia que o rapaz lá jogou fogo de artifício na estátua do STF, no mesmo dia, lembra que até o Lula estava tendo uma reunião na hora com o Alexandre de Moraes lá, e parou tudo, saiu na televisão, não, o cara está atacando o STF, coisa e tal. Um ataque michuruca, que não foi ataque coisa nenhuma, né? Esse agora a gente nem ficou sabendo. Eu não sei porquê, né? Assim, pode ser que extremista é preso após tentativa de invasão no STF. Quem que é esse cara? Não sei, não sei. De novo, eu sou radicalmente contra ações violentas. Já falei para vocês, não é com mais violência que a gente resolve o problema. A gente resolve o problema com argumento. Ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. Não tem esse negócio de força, de ir lá, acertar as contas, esse tipo de coisa. É lorota que não funciona. Então, mas o que me chama a atenção é isso, né? Um cara foi lá, entrou lá no STF, ou segundo eles estão dizendo, gritou palavras de ordem, não sei o que lá. Não sei o que aconteceu exatamente, mas por que será que o pessoal não divulgou isso? Eu não sei. Eu suspeito que pode ser pelo simples fato de que eles estão temendo que se desenvolva no Brasil a resistência armada como foi na época do período militar. Muita gente me critica porque eu falo que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Do ponto de vista jurídico, é exatamente a mesma coisa. A gente está vivendo uma nova ditadura no Brasil. Em 64 foi a ditadura militar e agora está sendo a ditadura judiciária nossa. É muito parecido. É o mesmo esquema, o mesmo modus operandi, as mesmas leis que são usadas de forma arbitrária. Agora, o pessoal fala assim, Peter, mas você está falando errado, porque em 64 teve violência, eles roubaram bancos, eles sequestraram pessoas, eles fizeram isso, fizeram aquilo, né? E eu digo para vocês o seguinte, vocês estão errados, porque isso começou depois do golpe militar de 64. Em 1964, quando teve o golpe, não tinha nada violento aqui no Brasil. Isso é um dos motivos que eu falo para vocês que não haveria nenhuma chance de um golpe comunista em 64, né? O Exército, tal como Alexandre de Moraes agora, o Exército falou assim, vou salvar a democracia brasileira que vai ter um golpe comunista. Não teria nunca um golpe comunista, até porque o Exército não apoiava. O presidente não tinha como ter um golpe comunista aqui, ou seja, o Exército aproveitou a deixa para tomar o controle dizendo que iria salvar a democracia. Eu falo sempre que tem um salvador da democracia, o cara é um ditador. Agora a mesma coisa, disseram que tinha o golpe do Bolsonaro. Não, porque Bolsonaro vai dar golpe. Se não fosse o taxista que dormiu, o Bolsonaro tinha dado um golpe, não sei o que lá, umas besteiras sem tamanho nenhum. Não, o Bolsonaro não daria o golpe, nem que ele quisesse ele conseguiria dar o golpe, porque não tinha o apoio das Forças Armadas. No entanto, usaram a mesma desculpa do pessoal de 64. Vai ter um golpe, então eu vou fazer um contragolpe aqui. Foi o que o Alexandre de Moraes fez. O que a gente está vivendo hoje é um contragolpe judiciário, que você suspende o devido processo legal, suspende garantia, suspende um monte de coisa, começa a usar a Lei de Segurança Nacional para um monte de coisa conforme sua vontade. É um golpe. Enfim, e aí o que aconteceu em 64? Quando começou a ditadura militar, aí começaram os protestos contra a ditadura militar.
E esses protestos foram se tornando violentos. E, de fato, em determinado momento, lá em 68, 69, você teve roubo de banco, sequestro de embaixador, você teve um monte de coisa. Mas isso foi depois do golpe, né? Esse depois do golpe, a gente está chegando agora, né? Eu ainda tenho expectativa que o Alexandre de Moraes está fraco demais, não vai conseguir manter esse golpe que ele está tentando dar. Mas existe sempre a possibilidade da coisa ir para o outro lado, né? Uma vez que eles estejam fracos demais, eles decidam formalizar a coisa e fazer uma venezuelização aqui do Brasil, né? Já que vamos perder a eleição de 2026, vamos acabar com essa porra de eleição mesmo, e agora é a gente que manda, a gente faz essa eleição só entre a gente aqui, e pronto, né? Eu não descarto essa possibilidade, não. Espero que não aconteça. E se acontecer esse tipo de coisa, aqui no Brasil a gente vai entrar num esquema muito parecido com 64, com violência das pessoas contra esse pessoal, né? Então isso daqui não deixa de ser um sintoma desse tipo de coisa, que pode se agravar bastante nos próximos anos, insistindo o Alexandre de Moraes nessa ditadura de meia tigela que ele está tentando implementar aqui no Brasil, né? Um absurdo isso, tá? Não recomendo ninguém a fazer esse tipo de coisa, não acho que seja uma coisa justa, não ajuda em nada no final das contas, mas eu acho que o pessoal no STF está preocupado com esse tipo de coisa também. Está preocupado da gente desandar para a violência exatamente devido a esse comportamento espúrio do STF, esse regime de exceção que foi colocado pelo Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.